Prediletos amigos, saudações a todos. Dando sequência ao tema de fissuras, trazemos para esse episódio de hoje a doutora Alessandra. Muito obrigada. A doutora Roberta. Muito obrigada. E uma convidada especial, a doutora Rejane, fonoaudiologia. Doutora Rejane, conte um pouquinho primeiro da sua formação para conhecermos você. Formei na PUC, São Paulo. Iniciei um estágio. Logo que eu estava no segundo ano, na verdade, da graduação, eu iniciei um estágio numa clínica que só atendia deficiente auditivo, né? E na minha cabeça eu achei que eu fosse dar sequência à minha formação à deficiência auditiva. Me formando, eu fui trabalhar numa clínica de reabilitação infantil e logo em seguida surgiu a oportunidade de eu trabalhar na equipe da doutora Vera Cardim, né? Equipe de cirurgia crânio-facial. Na universidade, na graduação, eu havia tido, obviamente, o conhecimento de fissura, apesar de que foi um conhecimento bem resumido na época, né? Há muitos anos atrás, a gente não tinha cursos tão longos de fissura, né? Eu lembro que foi um módulo, se eu não me engano, foram 2 ou 3 meses sobre fissura, então meu conhecimento realmente não era tão grande, mas eu me aventurei a ir trabalhar na equipe da doutora Vera, onde me foi proposto uma atuação durante um ano. Após esse um ano, me foi proposto mais um ano, e no fim, eu estou aqui. A gente foi te enrolando. Após mais de 30 anos dentro da equipe, e todo o meu conhecimento, o meu maior conhecimento, mesmo da fissura e dos casos de crânio facial, foi na prática dentro da equipe, né? Eu também tive uma experiência muito rica na Faculdade de Odontologia da USP, junto à doutora Márcia André, no ambulatório de prótese bucal, onde eu fiquei 10 anos, atuando junto com dentista, fonoaudiólogas, psicólogos, né, atendendo os pacientes com fissura labiopalatina. E nesse conjunto de experiências, eu estou aqui hoje passando um pouquinho da minha vivência com esses pacientes. Mas você foi para ver fissura, mas acabou vendo outras partes com relação à fala. Sim. Na verdade, o paciente fissurado, a gente olha o todo, né? A fala, a qualidade de voz, a articulação, respiração, as funções, né? Deglutição, mastigação. Então, você vê todas as funções orais e, obviamente, a parte de linguagem e fala, né? A parte de linguagem, que é o cognitivo, né, da criança, a elaboração da estrutura, né, da fala, a comunicação de uma forma geral e a fala propriamente dita, que seria a articulação. Mas, assim, né? Essa criança chega para você quando? Ela nasceu, obviamente, Tá. e eles já encaminham? Vocês já encaminham para avaliação ou... Hoje a fonoaudiologia cresceu bastante, Sim. né? Então, assim, hoje a gente tem uma atuação do fonoaudiólogo já dentro do hospital. Na verdade, até antes do bebê nascer, né? Antigamente, o que acontecia? A criança com fenda labiopalatina, ela chegava até a fonoaudiologia quando ela já estava com a fala, né? Com as adaptações, com as alterações, com as compensações, né? Então, ela vinha para a gente em torno dos 6, 7 anos, onde as pessoas se desesperavam porque ela tinha um distúrbio articulatório, uma alteração de voz muito grande. Mas ela chegava com 7 anos já corrigidas ou não? Não, sem tratamento fonoaudiológico. Não. Cirurgia. Da cirurgia. Sim, da cirurgia, sim. Apesar de que já teve casos de pai trazer a criança e o pai não ser operado. E a criança, sim. Na USP tinha muito caso desse jeito. Às vezes a mãe vinha trazer, a mãe era uma fissurada não operada e a criança era. Então a gente orientava, né? Até às vezes encaminhava a mãe também para fazer a cirurgia e tal.
Mas o que acontecia? Voltando um pouquinho, né? A criança vinha para a fono e o objetivo era corrigir a fala. Uhum. Não tinha essa preocupação que hoje nós temos em relação à administração alimentar já na maternidade, Sim. né? Então, ela vinha com alterações gritantes na fala, que eram muito difíceis de serem corrigidas. Às vezes, a gente nem conseguia. E isso se perpetuava, né? Para o indivíduo adulto e, consequentemente, ficava o estigma do indivíduo fissurado, que seria a voz fanha, né? Com o tempo, a gente foi vendo que havia uma necessidade de atender esse paciente o mais precoce possível. Quanto antes a gente começasse a atuar, e atuar, obviamente, que não seria especificamente na fala, porque num bebê recém-nascido você não vai trabalhar a fala, mas você vai trabalhar funções, estruturas que posteriormente vão estar interferindo no desenvolvimento da fala. Eu acredito que talvez a mãe, né, ela tem um pouco de receio de talvez dar de mamar para a criança. Então, mas né? eu achei bem interessante o que a Regiane falou, porque quando as mães passam comigo, porque hoje a gente já atende as mães, né, Roberta? Com a melhora do diagnóstico, hoje, né, no ultrassom. Então, as crianças já vêm com o plástico antes. E eu já acolho, acalmo, porque essa é uma parte muito importante, gera muita angústia, né, Regiane? Sim. E aí eu já passo o telefone da Regiane e falo assim, ó, agora a próxima consulta já dentro da barriga já é com a Regiane, porque vai ser sua melhor amiga de agora para todo sempre, né? Na verdade, esse acolhimento durante a gestação é muito importante, porque grande parte dessas mães, dessa família, nunca teve contato com uma criança com fenda. Tem casos que eles nem sabem como que é e se desesperam quando, principalmente, há uma possibilidade dessa criança não só ter a fenda de lábio, mas ter a fenda de palato, né? Que aí já começa aquela preocupação. Como que vai se alimentar? Não vai conseguir se alimentar, né? Como que vai ser? Esse alimento vai subir para o nariz, né? Então, esse acolhimento pré-natal é muito importante, porque você já começa a preparar essa família para receber essa criança de uma forma mais pacífica, né, mais tranquila, vamos assim dizer, e já com o apoio da equipe, seja o cirurgião, um pediatra que já tenha um conhecimento maior da patologia, e a fono, principalmente abordando esse aspecto alimentar, né? Então, a gente já orienta, acompanha essa família, faz orientações, se necessário, para a equipe neonatal em relação a essa questão de administração alimentar, logo que o bebê nascer, as necessidades que ele vai ter, as possibilidades que ele vai ter de mamar no peito ou não, né? Da extensão Exatamente. dessa a gente, obviamente, a gente sabe que hoje se preconiza ao máximo a amamentação, né? A alimentação natural, principalmente por questões nutricionais, imunidade e funcionais, pelo trabalho todo que o bebê faz, né? Durante a sucção, o trabalho que ele faz na musculatura, né, orofacial. Então, a gente preconiza, orienta, mas, por outro lado, a gente sabe que como essa criança tem uma malformação, ela vai ter dificuldades para se alimentar unicamente no peito, né? Então, o que a gente costuma fazer, né, nesses casos? Quando o bebê nasce, a gente... há uma avaliação, obviamente. Se for uma fissura de lábio, essa criança mama no peito tranquilamente, não vai ter alteração, se for só lábio. Se for lábio e palato ou só palato, ela vai ter dificuldades para essa alimentação, essa amamentação natural. A gente orienta a família e a equipe, né, colegas fonoaudiólogas que já têm esse conhecimento, caso contrário a gente reforça, né, a orientação de que essa criança não vai conseguir se alimentar nutricionalmente, ela não vai receber essa alimentação
no aspecto nutricional, exclusivamente da forma natural. Porém, a gente estimula que seja colocada no peito, né? Por quê? Por causa do contato, né? Contato da mãe com a criança, da criança com a mãe, o cheiro da mãe, para a gente aproximar essa criança à mãe, porque a gente sabe que muitas vezes, por mais que você já tenha orientado a família em relação a essa criança, há sempre um momento ali de angústia da mãe, né? Porque ela esperava receber uma criança, né? Com um lábio bonitinho, né? Que ela pudesse amamentar naturalmente, sem nenhuma dificuldade e tal. Então, por mais que ela esteja recebendo aquela criança com os braços abertos e aceitando, né, a patologia, sempre há ali alguma angústia, né? Então, a gente tenta aproximar o máximo possível. Nós tivemos aqui um episódio de amamentação, né? E esse episódio aqui, como se completasse aquele, né? Que nós o fizemos. Já tive pacientes que realmente chegaram e a mãe fala, olha, o meu sonho era amamentar o meu filho, o meu sonho né, o aleitamento materno, mas a gente sabe que mesmo tendo essa orientação pré-natal, a parte psicológica é muito forte. Muito importante. Então, há toda uma orientação do tempo do bebê permanecer no seio da mãe, né? Porque também não pode colocar ele ali e esquecer, cansar, né? Ele vai sugar, não vai se alimentar, vai queimar energia, não vai ganhar peso, e aí entra no outro processo, né? Mais preocupante. Então, a gente orienta o tempo dessa mãe colocar no peito, para ter todo esse processo aí de envolvimento mãe-bebê, e infelizmente, a gente tem que partir para uma alimentação alternativa, né? Nesses casos que não for possível... exclusivamente a amamentação natural. E do ponto de vista de fonoaudiologia, tem alguma preferência por sonda ou por gastrostomia? Então, na verdade, a criança com fenda palatina, exclusivamente fenda pura, sem nenhum outro comprometimento, outra patologia ou uma síndrome associada onde a fissura passa a ser um caso secundário a outros problemas que a criança tenha, a gente não indica a colocação de sonda e muito menos a gastrostomia. Mas essa criança, ela consegue... Estou falando da criança que teria uma fenda completa, vamos assim dizer. Ela consegue se alimentar via oral, desde que a gente... ela não vai conseguir se alimentar no peito, exclusivamente, mas a gente tem que complementar com uma mamadeira. E aí, a gente escolhe, né, busca-se um bico adequado, adequa o furo dessa mamadeira, a força de sucção dessa criança e a capacidade que ela tenha de se alimentar artificialmente, né, na mamadeira, objetivando o ganho de peso, tá? Por que a gente fala essa questão de adequar o bico? Porque não basta você comprar uma mamadeira super top, o bico maravilhoso, específico de ofertar para a fissurada. criança. Ela tem um palato fendido, né? Ela tem um palato aberto. Ela tem uma diminuição dessa pressão negativa intraoral. Ela tem dificuldade de retirar o alimento. Comunicando o ar. Né? Então, o que acontece? Se ela for receber o alimento num bico que não está adequado a essa força de sucção e essa condição funcional e estrutural que ela tem, ela vai sugar, ela não vai receber esse leite, ou ela vai receber esse leite, só que a energia que ela está gastando, sugando em excesso, ela vai queimar. E aí ela entra num processo de que se alimenta e não ganha peso, se alimenta e não ganha peso. Então, a gente até fala assim, a gente faz um controle bem rígido no início, de que a mãe precisa anotar a quantidade que a criança mama, o tempo que ela leva para mamar, o intervalo das mamadas. Então, ela tem que fazer um registro, a gente pede para ela fazer alguns dias,
para a gente, inclusive, ver se essa administração alimentar está sendo feita de forma efetiva ou não. Né? Então, através desse registro, a gente vê se precisa fazer alguma alteração nessa oferta alimentar, se esse bico não está compatível com a condição funcional da criança, funcional e estrutural, né? Se é um bico muito curto, que a criança também não consegue pegar. E existe, assim, a indústria produz algum formato de bico com a criança que tem fenda? Então, existe, claro, existe. Não É. preciso falar. Não são iguais. Existe sim. Tem uma empresa, inclusive, que ela produz uma que ela, né, que diz que é mais adaptável para fenda de palato e outra para fenda de lábio. Nossa, nem sabia que tinha essa. Existe. Tem uma madeira para cada um? Mas, na verdade, o bico bom é aquele que a criança se adapta. Então, não tem um padrão, não dá. Uma criança com fenda pode se adaptar super bem a esse bico que é produzido especificamente para essa patologia, como uma outra se adapta com um bico qualquer, que qualquer outra criança use. Né? Eu acho que o que interfere mais aí é realmente o furo, né? Essa adequação desse furo. Do furo à força. Mas assim, só para eu entender e a audiência também. Numa criança normal, o furo, ele é... Quando tem que usar mamadeira, seja lá, a gente já falou que não se deve, mas por um motivo ou outro aí. Tá aí no mercado, né? O furo é o mais fino possível para a criança se esforçar. No mercado você tem, né? O furo para água, furo para leite, furo para alimentos espessados. E de 0 a 3 meses, de 3 meses a 6 meses e de 6 meses em diante. Porque é uma complexidade para escolher uma madeira. Exatamente. E não tem um padrão. Cada empresa diz que o formato dele é ortodôntico ou não é ortodôntico. A única coisa que hoje a gente encontra realmente no mercado, um número praticamente total, é o bico de silicone, né? A gente não usa mais o de látex, apesar de que a gente usou durante muito tempo para as crianças com fenda, porque eles eram mais macios e a gente adequava o bico de forma mais fácil, né? Não tem mais, a gente tá sem a chuquinha agora? Ai, meu Deus. Tem, mas a chuquinha, ela já está começando a produzir de silicone, não mais de látex. O formato continua aquele... Continua longo, né? Que facilita para a criança esse bico longo, mas eles já estão produzindo silicone. Regiane, eu queria mas te perguntar... por que o bico... Pode perguntar. Eu queria te perguntar uma coisa que normalmente as mães vêm com um mito que toda criança fissurada broncoaspira. Não que necessariamente. Que tem justamente esse medo da amamentação, da mamadeira, porque, doutora, mas vai pro pulmão, vai broncoaspirar. Na verdade, eu acho que elas pensam isso porque o palato está aberto, né? Então, elas já então, vai pro nariz, do nariz vai pro pulmão, é um caminho direto. Mas não, na verdade, o que a gente percebe, né? É lógico, tem sim, pode, né, haver crianças que tenham alterações e que pode ter o risco de broncoaspiração, mas não é uma regra da criança com fenda, né? A criança, ela nasceu, na verdade, ela dentro da barriga da mãe dela, ela já estava deglutindo, ela já estava sugando com o palato aberto. Então, aquela estrutura, né, daquela forma, ela já está adaptada. E é o que eu falo para as mães. Ela nunca teve um palato fechado. Ela não sabe o que é deglutir com um palato fechado. Então, ela vai se adaptar e ela vai conseguir se alimentar mesmo com o palato aberto. Tá? Pode voltar um pouco pelo nariz, ter um refluxo nasal no início? Pode, mas ela vai conseguir aos poucos ir contornando isso, adaptando e eliminando isso, né? Tanto que tem crianças que fecham o palato duro mais tardiamente e extraem o palato fechado, porque ele era aberto, né? Então é uma coisa diferente para ele. Né? Porque ela já se adaptou ao palato aberto e agora é uma nova adaptação. Exatamente, ela já se adaptou, né? É lógico que existem outras
outras formas até da gente lidar com essa questão, por exemplo, o uso de placa, né? A plaquinha, que é a plaquinha que veda ali a comunicação entre a cavidade oral e a cavidade nasal, que aí ela vai te dar uma condição de apoio para a criança mamar, apoio da língua, do bico da mamadeira, né? Então tem toda essa outra questão. Essa aí. Criança pré-operada, né? Então ela sente essa diferença de quando ela vai ter que reaprender a mamar a criança. Sim, na verdade, assim... Quando ela faz a cirurgia para correção da fissura. Sim. Na verdade, dependendo da idade dela, ela não vai sentir tanto. A gente tem essa informação de crianças maiores, que às vezes fecham tardiamente, né? Mas ela, mesmo com o palato fendido, ela se alimenta via oral, não tem necessidade. E a importância da alimentação via oral vem por quê? O bebê, ele nasce com reflexo de sucção, né? Se eu não estiver errada, a partir da 17ª semana gestacional, a criança começa a sugar. Então, ela já está desenvolvendo essa função oral. Então, ela nasce com essa função. Se essa criança nascer com fenda, ela vai ter o reflexo de sucção. Se for uma fenda, uma fissura pura, se não tiver outro comprometimento, né? Se ela tiver alguma outra patologia, pode estar alterado. Né? A gente está falando da fissura pura. Isso. Então, ela nasce com reflexo de sucção. Então, se você der alguma coisa na boca dela, ela vai sugar. Se você, ao invés de ofertar, né, o peito ou a madeira, infelizmente, que a gente tem que opinar, colocar uma sonda, e se essa sonda permanecer durante muito tempo, ela perde o reflexo de sucção. Isso a gente colocou uma coisa muito importante, porque, assim, dependendo do tamanho da fissura, às vezes é feio, né, assim, é assustador para profissionais que não estão acostumados, e isso assusta e passam a sonda, então, às vezes até o próprio profissional de saúde fica desconfortável de como lidar. Sim. Né? Então, assim, já é bom que assim, hoje a gente se fala bastante, né? Então, pediatras vêm e falam... você me fala, tem que fazer uma gastrostomia e tal, porque, olha, eu nunca vi fendas desse tamanho. Eu falo, olha, se ela não estiver sugando, se ela não estiver ganhando peso com a parte de sucção, pode procurar, porque outra coisa tem. A fenda lábio-palatina sozinha, isolada, nunca é indicação. Se a criança está se atrapalhando, né? Se você tem uma fono muito boa acompanhando, se você criou as condições e ela não está conseguindo evoluir, reavalia, procura outra coisa, porque vai contar. Exatamente. Você tem que ir atrás, fazer uma investigação, porque tem algum outro comprometimento, seja cardiológico, né? Alguma outra coisa que possa estar interferindo. Neurológico, uma formação mais de via aérea baixa. Então, hoje a gente tem uma... E o tratamento fonoaudiologia para essa criança, acho que estou precisando ir na fono, né? Te dá um cartãozinho depois. O tratamento para essa criança, não das orientações, mas o tratamento próprio, né? Seria o quê? Tá. Bom, logo que ele nasce, é mais dirigido a orientações à família, né? A gente pode, inclusive, dar alguns estímulos, né? Alguns exercícios que a mãe vai executar, massagem, estímulos intraorais, mas de uma forma realmente que a mãe que posição executa. Para dar de mamar? Sim, então isso é uma coisa bem importante. A posição, voltando um pouquinho, depois eu respondo, que a gente já estava falando da amamentação. A posição é super importante. A gente sempre pede para a mãe deixar a criança no colo mais ereta possível, né? Até por causa de refluxo nasal, isso a postura é essencial, né? Então, desde bebezinho, desde pequenininha, sempre o mais sentadinho possível, mais ereto possível, né? E aí, dentro desse tratamento, então, inicialmente, toda essa abordagem, né? Para a família, orientações, alguns estímulos que a mãe possa fazer na criança e retornos
periódicos, né? A cada 2 meses, a cada 3 meses, conforme a necessidade da família e da criança, porque aí a gente vê as duas necessidades, né? Às vezes a criança não tem nem tanta necessidade, mas a família tem desse apoio, né? Posteriormente, a gente, em torno de 2 anos, mais ou menos, a gente acompanha o desenvolvimento de fala. Essa criança com fenda, ela não é para ter atraso de fala, linguagem. Caso tenha, a gente precisa investigar principalmente problemas auditivos, porque eles têm uma tendência maior a ter secreção no conduto, na orelha média, otites, né? Por causa da própria malformação, comunicação e tal. Então, a gente sempre esclarece para a família acompanhamento da fala e acompanhamento para questões relacionadas à audição. Né? Em torno dos 2 anos e meio a 3 anos, a gente faz uma avaliação mais completa em relação à fala, à linguagem, né? Se essa criança já fez todas as cirurgias, fechamento de palato mole, palato duro, lábio, a gente avalia também a condição de voz dela. E aí sim a gente parte para um tratamento dirigido e mais frequente, com terapias semanais, no consultório, caso a gente veja que há necessidade de um acompanhamento mais, intensivo, né, com essa criança. Né? Eu falo para as famílias que é isso, né? Assim, eu vou ter que ficar na fono sempre? Eu falei, na verdade são períodos né? São mais e menos, né? Então, assim, períodos de maior necessidade, né? Então, na hora da amamentação, na hora do começo da fala, ou no pós-cirúrgico, no pré-cirúrgico, né? Porque, assim, como a gente vai mudar a condição, essa língua vai achar um outro lugar para se encostar, o jeito de movimentar vai mudar. Exatamente. Dor, formigamento, as próprias parestesias. Então, exatamente. Assim, eu digo assim, a fono, o bom da equipe multidisciplinar é isso, né? Então, assim, estaremos todos juntos, mas cada um atua um pouco mais em cada época. Sim, exatamente. Na verdade, antigamente se pensava que a criança com fenda ia fazer tratamento de fono a vida inteira, né? Anos. Só que hoje, com a intervenção mais precoce, o objetivo é exatamente esse: reduzir o período de tratamento, fazer com que essa criança se habilite ou reabilite, né? Num tempo mais curto, né? Então, hoje, eu tenho crianças que já tiveram alta com 6 anos, 5 anos. Não precisa mais de fono, fez as cirurgias, corrigiu a fala, tá tudo dentro do que a gente espera, né? Das condições dessa criança. Então, não precisa mais de fono, a gente vai acompanhando com, sei lá, uma vez por ano, né? Vendo se surge alguma outra dificuldade, mas o objetivo dessa intervenção precoce, o que é? Desde bebê já ir dando uma condição orofacial, funcional, muscular, né? Para essa criança ir crescendo e se desenvolvendo, né? Com a malformação, porém já sendo adequada às alterações provenientes dela. Né? Na nossa pauta aqui, tem uma pergunta que fala sobre utilizar fitinha para fechamento. Tá. Queria esclarecer para a gente o que é. Fitinha para fechamento. Porque são as perguntas que às vezes... são, às vezes, perguntas... Sim. Eu acho que hoje tem muito isso. Né? Hoje, com a difusão das informações, as mães se conversam, então, assim, uma usou, a outra não usou. Então, assim, elas sempre cobram a gente o uso desse monte de aparatos. Né? Exatamente. Assim, hoje... Fitinha, plaquinha, modulador, todas essas coisas, assim. Exatamente. Eu acho que... Hoje elas têm muita informação, né? No Google, WhatsApp, grupos de mães, né? Então, tem muita informação. A gente usa, sim, é possível usar a fita no lábio, né? Seria como se fosse o taping, né? Um micropore, um transpore. O taping está usando como uma forma de fitinha, não? Eu não uso, tá? Já soube que tem, às vezes, colegas que usam, mas o taping
o tape tem todo uma elasticidade maior, né? Então, eu não uso, tá? Eu Mas trabalho esse aqui seria exclusivo para fissura labial, não para fissura do palato, né? Fissura labial. Então, muitas vezes a gente, principalmente quando tem bilateral, né? Fissura bilateral, que essa pré-maxila começa, às vezes, a se elevar, né? Então, a gente pede para colocar a fitinha para tentar segurar um pouquinho, porque isso daqui é tudo muito maleável nessa fase, né? Criança com dias, com meses, isso daqui, qualquer coisa, ele já está, seja para pressionar ou seja para elevar, né? Então, por isso que eu não uso o tape, por causa você acha que seria uma força? Eu não tenho a experiência, não uso, mas um micropore, um transpore, O transpore ele é mais rígido, né? É algo que não é nem elástico. É uma tentativa, mas né? O tape, ele tem uma Sim, o tape força, Eu acho que eu uso de todos esses artefatos, né? É igual aquilo que a gente estava conversando no episódio lá do Dr. João da RNO. É uma tentativa da gente simular as forças de uma normalidade, né? Então, assim, as fitinhas, as coisas que fecham, é para a gente tentar refazer a musculatura, a cinta muscular da boca. Então, como aí a pré-maxila, né? Como a Regiane falou, que no bilateral, né? A pré-maxila está solta, ela vai embora. Literalmente. Até pelo próprio crescimento, né? Mas quem tem só a fissura, chega até a maxila, só a fissura do lábio. Depende. Não a fissura do palato. Então. Exato, depende. Tá? E assim, mesmo quando é só o lábio, a cinta muscular, ela tá alterada. Então, o estímulo que vai acontecer na maxila de um lado pode ser diferente do outro. Então, essa seria uma tentativa de normalidade. Eu acho que os meus bebês são mais inteligentes que os outros. Porque a gente tentou, né, Regiane? O menino com dias já enfiava a língua, assim, e conseguia arrancar a droga da fitinha, assim, às vezes com dias. A gente... então, assim... Sempre, né, Regiane? O tratamento individualizado. A gente... Não há um padrão. Protocolo, assim. Um padrão. A gente não tem como generalizar. Agora, ele falou uma coisa importante, é que a gente está falando fissura, mas a gente não falou em classificações, né? Que se a gente entrar. Então, só lábio, é lábio com reborda, é bilabial, né? Então, a gente não entrou nessas classificações. Eu falei da pré-maxila porque eu estou considerando a fenda bilabial, lábio e palato. Por isso que eu falei da pré-maxila. No episódio anterior, a gente falou um pouquinho, né, dessas classificações, mas você vê assim que a gente pode ter defeitos em toda a linha, né? Do lábio e só a partezinha do rebordo, que é onde nascem os dentes. Dali para frente... é tudo, o pálvo todo, até a úvula, né, a campainha, né? Só na campainha, no lábio e na campainha, assim... Exatamente. É um pupurri, né? De todos os jeitos. Nesse caminho, do começo ao final, do lábio até a campainha, toda e qualquer... combinação. Toda análise combinatória. Exato, é possível. Isso que a gente não falou nas submucosas, né? É mesmo, Regiane. As fissuras submucosas. Aquelas que a gente não viu. Né? Aquelas que a gente não vê e às vezes só descobre porque a criança não consegue mamar. A criança não consegue mamar, a mãe relata que volta alimento pelo nariz, não consegue mamar, não consegue sugar, seja no peito, seja na mamadeira, porque ela está, né? Foi diagnosticada e aí a gente descobre que esse bebê tem uma fenda submucosa. Você olhando, você não vê. Anatomicamente... tá tudo lá. Tá tudo lá. E com relação ao modelador nasal? Então, modelador nasal eu não... Toda vez que você começa com então, a gente sabe que gera uma certa polêmica, né? Não é polêmica, não. Na verdade, eu não tenho experiência. Eu, infelizmente, não tive nesses anos todos, e olha que não são poucos, da fonoaudiologia atuando na fissura, eu não atendi nenhum paciente que usou modelador nasal. Eu lembro uma vez que a gente foi em um congresso que mostrava isso daí, no pré-operatório. Sim, eu tenho uma colega, Iracema, o nome dela, fono, ela atua num hospital e ela...
me fala coisas boas do modelador, tá? Eles usam, se eu não me engano, ele é instalado pelo... ele é colocado, né, pelo cirurgião e, se eu não me engano, pelo dentista. E pelo que ela me passou de informação, assim, tem que ser colocado no primeiro mês, até o primeiro mês de vida da criança para dar um bom resultado. E ela vê condições favoráveis, inclusive na hora dessa criança se alimentar, porque há um reposicionamento melhor dessa asa nasal, né? Que está prejudicada em decorrência da fissura. Isso faz com que a criança consiga respirar melhor durante a administração alimentar. E posteriormente também na estética. Para a gente, na cirurgia, as crianças que têm o uso do modelador, então você tem... na hora que a gente faz a rinoplastia dessa criança, a gente sabe que tem uma condição melhor e um resultado estético melhor na rinoplastia. Então. De um fissurado, por exemplo. Realmente ela fala coisas boas do Quando você modelador. Fala rinoplastia... A cirurgia de nariz. De nariz, eu sei, mas no sentido assim... Não na correção, isso em um futuro. Num futuro e na própria queiloplastia, na própria cirurgia do lábio, do fechamento do lábio, a gente já faz uma modelagem do nariz. Para tentar levar justamente esse nariz já para uma posição esteticamente mais favorável. Mas, óbvio, posteriormente, quando essa criança já for mais adulta, pode ser que tenha necessidade de fazer uma rinoplastia realmente reparadora, uma nova rinoplastia reparadora. E o modelador nasoalveolar, ele, assim, né, ele torna isso uma condição melhor. Esteticamente, a gente tem um resultado um pouco melhor, tanto nessa rinoqueiloplastia primária, tanto nesse início, nessa na primeira cirurgia, como para depois, posteriormente, quando essa criança for mais velha, ter uma nova rinoplastia, né? Uma rinoplastia secundária, também com uma condição melhor, esteticamente. Ela fala coisas boas do modelador. Eu, infelizmente, eu não tenho experiência. Bom, espero ter, né? Espero ter um dia. Bom, acho que tivemos uma excelente conversa aqui. Tá? Eu acho que muito esclarecedor, principalmente do ponto de vista de fonoaudiologia. Tá? Você gostaria de deixar, por favor, deixa uma mensagem para a nossa audiência, né, sobre fonoaudiologia e onde te encontrar, que é importante. Na verdade, assim, a fonoaudiologia vem crescendo muito em todas as áreas, né? Eu gostaria muito que mais colegas atuassem com os casos de malformação, porque são casos que necessitam muito do nosso trabalho, e quando você começa a trabalhar com eles, você se apaixona. Eu me apaixonei, nunca imaginei que eu fosse trabalhar com fissura, na verdade eu nem pensava, e no fim, além de fissura, tem todas as outras síndromes que a gente atua, que, né, precisa muito do nosso trabalho, e... Quero agradecer o convite, a oportunidade de estar falando aqui um pouquinho, né, sobre esses casos. Fissura, a gente poderia ficar aqui o dia inteiro falando, né, porque tem muita coisa, né? Pierre Robin, que é uma patologia também super importante, que eu acho que valeria a pena posteriormente a gente também conversar. Com certeza. Mas, assim, agradecer... A ideia é justamente ter esses blocos, né, para sedimentar um pouco mais o conhecimento. Porque Pierre Robin é um caso bem que a gente precisa muito da nossa atenção, e a atenção na maternidade. Uma impressão que eu tenho a gente sempre viu fissurados, só que assim, talvez eles não aparecessem de uma forma estatisticamente menos se vê-se menos em hospital do que realmente existisse. Sim. E talvez isso eu falo como médico mesmo, no sentido assim, não como especialista, como o cara o médico que só vê isso daí, que talvez seja tão dirigido que às vezes existe essa subnotificação, né, essa subinformação. Sim, sim. Então, todas essas questões aqui, eu acho que
é importante no sentido de informar as pessoas que ouvem e veem o nosso programa aqui. É muito importante, porque apesar da gente estar em São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, é praticamente o motor do nosso país, a gente ainda recebe pacientes que, infelizmente, na maternidade não tinham tanto conhecimento em lidar com essa criança. Às vezes chega com uma sonda, num caso pior chega com uma gastro. Alguns casos que a criança nasce só com a fenda de palato e não foi visto na maternidade, e a mãe descobriu 10 dias depois, uma semana depois, quando a criança estava chorando, ela olhou dentro da boca e a criança tinha uma fenda de palato mole, porque não é fácil de visualizar, né? Então, eu acho muito importante, parabenizo vocês pela atitude, pelo projeto, né, que vocês estão desenvolvendo, de levar conhecimento, levar um pouco mais de informação ao público, porque isso é fundamental, inclusive na hora deles pedirem ajuda, entre aspas, né? Buscarem um profissional adequado. Hoje a gente tem muita informação, né? Mas a gente não sabe exatamente como qualificar. Exatamente. Na hora deles buscarem o profissional. Nem que e realmente, à luz da ciência, uma informação verídica, né? Sim, exatamente. Né? Então, isso é muito importante. Olha, vocês estão de parabéns. Isso é muito, muito bom. Muito obrigado novamente. Imagina, eu que agradeço. Obrigada. Grato pela sua presença. Roberta, muito obrigada. Alessandra. Eu queria agradecer de novo a presença da Roberta, né, que tem sido nossa companhia daí nessa lida. Né? Eu que agradeço. E a Regiane, que assim, não vou dedar quantos anos, né? Não fala, mais de dois. Né? Então, realmente, assim, eu acho que é um sistema de parceria muito importante. Acho que a fonoaudiologia, né, é um dos pilares aí do tratamento dessas crianças com malformações craniofaciais, né? E na fissura, que é uma coisa muito prevalente, né? Sim, como o Anderson falou, de repente parece que não tem, mas o número é bastante grande. Muito. Né? Então, eu agradeço bastante o apoio da Regiane esse tempo todo. Eu que agradeço. Estamos contando sempre com ela aqui para esses outros temas. Pode contar, pode contar. Será um prazer. Novamente, muito obrigado a todos. E a nossa audiência, até o nosso próximo episódio.